Aqui, essa nossa aproximação desses encontros requer a presença de uma observação de uma outra ordem, de uma outra qualidade. É a observação livre das escolhas, livre das conclusões, livre das ideias. É isso que nós consideramos aqui a presença de um intelecto não condicionado. Eu tenho chamado de intelecto ativo. É uma qualidade de intelecto que nós desconhecemos. O intelecto que nós conhecemos é o intelecto passivo. É aquele intelecto que fragmenta, divide, tira conclusões e avaliações a partir de um fundo, a partir do passado. Não há como nos aproximarmos desses assuntos aqui com uma qualidade de intelecto inquieto, tagarela, condicionado. Por isso se faz fundamental aqui nesses encontros aprendermos sobre nós mesmos, para exatamente irmos além desta psicológica condição de intelecto condicionado, que é o intelecto passivo. É aquele que responde a partir de uma atividade condicionada. Enquanto que, quando aprendemos a escutar, quando aprendemos de verdade a ouvir, esse escutar, esse ouvir, requer um intelecto quieto, silencioso. Essa sensibilidade nos dá uma qualidade de intelecto ativo e, no entanto, altamente sensível para acompanhar, sem ideias, sem crenças, sem avaliações, sem conclusões. Nós precisamos de uma mente livre, de uma mente altamente capaz. Nós temos nela a presença dessa inteligência que nos aproxima da vida a partir de uma visão muito clara sobre quem nós somos. Não há como nos aproximarmos da vida sem uma visão de nós mesmos. E não há como termos uma visão de nós mesmos se nós não aprendermos a olhar, se não aprendermos a tomar ciência de como nós funcionamos nesse instante. Portanto, aprender sobre nós mesmos é algo que está acontecendo nesse instante, quando colocamos esse olhar. Então, qual é a visão aqui sobre essa questão do intelecto? A questão da presença desse intelecto ativo. O que diferencia ele desse intelecto passivo? É a presença desse olhar. Um olhar livre do passado. É a presença do intelecto ativo, sensível e silencioso. Altamente capaz, altamente inteligente. É o que nos possibilita ter uma aproximação da vida livre do ego, livre do eu. Essa é a base para a vida livre de conflitos, de desordem, de problemas e sofrimento. Isso não tem sido possível porque nós estamos vivendo dentro de um intelecto passivo, no padrão da autoimagem. Você é essa autoimagem.
A pessoa é essa autoimagem. Esse sentimento de eu é essa autoimagem. Quando abordamos com você aqui a beleza desse encontro com Deus, com a realidade divina, estamos no descarte desse você e a autoimagem. Estamos investigando a possibilidade desse descarte. Só então se torna possível a realidade divina se revelando nesse instante. Qual é a verdade sobre você como uma autoimagem? Como sendo essa autoimagem? É a presença desse elemento que se magoa, que se ofende, que se aborrece, que se irrita, que se entristece, que carrega a divisão entre ele e o outro. Assim você se vê separado do outro. Essa é a autoimagem. Você se vê separado da vida. É a autoimagem. Você se vê como alguém no controle de si mesmo, no controle da vida, no entendimento sobre quem o outro é. Essa visão é possível apenas nessa divisão. Nós não temos uma aproximação da verdade sobre nós mesmos. Isso nos falta. Porque nós não aprendemos isso. Nós não fomos educados como seres humanos para uma vida livre do ego. Pelo contrário, nós fomos educados para uma vida bem particular, bem individualista, bem egocentrada. Essa é a nossa psicológica condição. A mente está presa a esse padrão. Esse padrão é o padrão desse intelecto passivo, desse intelecto condicionado. O intelecto em nós é um elemento que fragmenta, que divide, que separa. Ele busca a sua continuidade nesse formato de sobrevivência psíquica, de sobrevivência psicológica. Podemos na vida descobrir a vida como de fato ela é, como de fato ela acontece, sem esta separação entre esse eu e o não eu, entre esse mim e ele, entre nós, como uma ideia de grupo e o resto da humanidade. Então nós particularizamos nossa vida. Estamos condicionados como esse nós, dentro de um condicionamento, por exemplo, religioso. Alguns são católicos, outros são evangélicos, outros são espíritas. Alguns são muçulmanos, outros hinduístas, outros budistas. Assim nós nos dividimos como esse nós, como esse grupo que se separa dos demais. Assim há essa divisão criada pelo intelecto, sustentada por nossas crenças, por predileções essas que nós recebemos na infância.
dentro da cultura onde fomos educados, para acreditar. Assim vivemos particularidades muito próprias de grupos, de condicionamento de grupo, de posição de grupo. Essa separação causa conflito, divergência, agressões verbais e agressões físicas, problemas e desordem. Essa é a condição em que o mundo se encontra. É a condição como nós nos encontramos. Aqui nós estamos olhando isso, investigando isso. A clareza de uma visão da verdade, a clareza sobre nós mesmos, a compreensão de como funcionamos internamente. Essa clareza é a visão livre desse condicionamento, desse padrão de intelecto condicionado, onde desaparece esta separação, onde esta particular visão de mundo, essa particular visão sobre o outro e sobre nós mesmos, não mais está presente. É a ciência da vida em sabedoria, em compreensão, em inteligência. O que estamos colocando para você é que a verdade é possível, a liberdade é algo que já está presente e a felicidade é algo inerente a essa expressão de sabedoria, de inteligência, quando o ego não está, quando o eu não está, quando esse mim não está mais presente. É por isso que nós precisamos olhar para o valor, para a importância do autoconhecimento. Quando você se dá conta de suas reações, percebe, há um modo de olhar novo, há um modo de perceber, indiscutivelmente inédito, para esse instante, para esse momento. É a forma de olhar nesta forma inédita de se deparar com o momento presente, sem o passado, sem a conclusão desse intelecto condicionado, que olha a partir dessas crenças que recebeu. Desde pequenos, nós temos sido condicionados, porque fomos educados para essa qualidade de intelecto que vive aceitando e rejeitando, concordando e discordando, acreditando e desacreditando, querendo e não querendo, confiando em ideias, em pensamentos, em crenças que recebeu no passado, estabelecendo a vida nesse instante a partir dessa visão de mundo, que é a forma de condicionamento comum ao seu grupo específico, à sua cultura específica, aonde ele ou ela foi educado, aonde ele ou ela cresceu, aonde crescemos, onde convivemos por muito tempo com o mesmo modelo de mente egóica, de mente condicionada, de intelecto programado para pensar daquela forma. O rompimento com essa condição requer a presença de uma visão de nós mesmos, livre desta qualidade de mente
passiva, de intelecto passivo, de intelecto condicionado. Essa atividade passiva do intelecto condicionado é a atividade tagarela desse mim, desse eu. Quando você olha para dentro da sua cabeça, você percebe inúmeros pensamentos circulando. Esses pensamentos estão constantemente reafirmando uma entidade presente, nesse instante, se separando da vida. Essa entidade é o eu. Assim, nós temos a experiência desse momento e o experimentador que se separa dessa experiência. Enquanto houver esse experimentador se separando da vida, enquanto houver esse experimentador se separando da experiência, enquanto houver esse pensador pensando os seus pensamentos, esse elemento presente tendo os seus sentimentos, nós teremos a presença do problema, a presença do conflito, a presença do sofrimento. Porque esse é o movimento da separação, é o movimento do eu, é o movimento do ego. Podemos assumir a vida aqui e agora livre do experimentador, livre do pensador. O nosso condicionamento é o condicionamento onde aprendemos a valorizar a presença de um pensador. Não é o pensamento que precisa ser visto, compreendido, esclarecido. Porque nós já temos a presença do pensador, que tem suas convicções, suas certezas, suas avaliações sobre o pensamento. Portanto, o nosso condicionamento é o condicionamento de afirmação sempre desse pensador. Assim como não valorizamos a vida como ela acontece, como uma experiência para esse experimentar, sem o experimentador. Nesse contato com a vida, a nossa valorização é de um experimentador nessa experiência. Então, desvalorizamos a importância do direto e simples experimentar. Colocamos sempre alguém para extrair da experiência, da vida desse momento, alguma coisa. Ou acrescentar a essa experiência da vida nesse momento, alguma coisa. Portanto, esse movimento é o movimento do ego, é o movimento do eu. A presença do pensador, a presença do experimentador, a presença de nossas conclusões, que são intelectuais, que nascem desse intelecto condicionado, as nossas avaliações, os nossos julgamentos, as nossas comparações. Tudo isso gira em torno deste centro. Esse centro em nós é a presença deste mim, deste eu. Algo que o pensamento tem estabelecido em nós, a partir do conhecimento e da experiência. Contato com a vida nesse instante não requer a presença de alguém. E, no entanto, nós estamos impondo à vida a presença de alguém nesse contato. Assim, é inevitável essa separação. E nesta separação, todo tipo de discórdia, de divergência, de conflito. Nós aprendemos na vida, como pessoas, como ego-identidade, a viver a experiência a partir do pensador.
a viver o momento presente a partir do experimentador. Então, estamos tirando conclusões o tempo todo. Quando passamos por dificuldades, essas dificuldades se assentam na forma como estamos lidando com a vida nesse momento. Essas dificuldades são os problemas criados por esse próprio eu. A vida não oferece problemas. A vida nos apresenta o que ela é. Mas a forma como nós nos aproximamos da vida, como é a partir de um fundo que faz escolhas, que vive nesse gostar e não gostar, nesse querer e não querer, nós estamos constantemente olhando para a vida a partir da pessoa, a partir desse eu. Então, estados conflituosos e de sofrimento estão presentes, constantemente se expressando dentro das nossas relações, dessas particulares relações que temos com o outro, com nós mesmos, e com o meio ambiente, e com a vida, e com o que acontece. A vida é simplesmente o que acontece. O meio ambiente é parte da vida acontecendo. E o que quer que surja nesse momento não é para esse mim, não é para esse eu. Mas nós particularizamos isso. E digladiamos, e lutamos, e discordamos, e conflitamos. Nós não temos a verdade da vida agora, porque não temos um contato com o que é o pensar sobre esse instante. Para nós, o pensar sobre esse instante é alguém nesse instante. A vida, ela é como ela acontece. O contato real com a verdade do pensar, e essa é a pergunta, o que é o pensar? O pensar requer a presença desta qualidade de intelecto, que é altamente sensível, altamente inteligente. Esse intelecto ativo, ele não se move naquela velha passividade de um pensador presente que olha o mundo a partir do passado. A verdade sobre o pensar nesse instante é que não há conclusões, avaliações, opiniões ou crenças sobre o que está aqui. O pensar é silencioso, é claro, é lúcido, requer uma mente livre de toda forma de conclusões, de avaliações e crenças. Não sabemos lidar com esse momento, porque não temos essa qualidade de pensar, que é acolher a vida e, em linha com ela, tomar ações. A vida real é a vida onde ações estão acontecendo, onde há uma relação real com esse momento presente, a partir de uma visão simples e direta daquilo que precisa ser atendido nesse momento. Isso requer a presença de uma qualidade nova de mente, de cérebro e, portanto, de pensamento. Lidar com esse momento não requer a presença da qualidade de pensamento que nós conhecemos. Nós precisamos do pensamento claro, objetivo, impessoal, para lidar com esse instante. Não esse pensamento em nós,
que nós temos em razão dessa autoimagem. Quando, por exemplo, eu não gosto de você a partir de uma qualidade de pensamento que se assenta nesta autoimagem. Essa qualidade de pensamento psicológico é algo que vem do passado. Não é possível uma relação real com ele ou ela a partir do passado, a partir desse centro que é o eu. E é exatamente assim que a nossa vida está acontecendo. Nós não compreendemos o marido, não compreendemos a esposa, não compreendemos a nós mesmos, porque temos um cérebro condicionado, um intelecto condicionado, uma mente condicionada. A nossa atuação é a partir da qualidade de pensamento onde está presente esse que é o pensador, que é o experimentador, que é o eu. Portanto, quando colocamos aqui para você a verdade dessa revelação de que a presença do eu é esta autoimagem, e essa autoimagem é a vida desse pensador, desse experimentador, nós estamos colocando para você como olhar para isso, como ficar ciente disso, para o descarte desta condição. Porque estamos diante de uma vida artificial, de uma vida assentada na ilusão, assentada nesta ego-identidade. Nós não sabemos nada sobre o que é esse cérebro silencioso, essa mente quieta, essa nova forma de pensar, de sentir e de agir. Agir sem o experimentador. Pensar sem o pensador. Sentir sem esse elemento no sentir, que se separa desse sentir. Compreender isso requer esse olhar para aquilo que se passa dentro de você. Compreender isso requer a presença da meditação. Atender esse momento é um atendimento dado por essa inteligência e não por alguém. É um atendimento dado por esta ciência que é a visão da vida livre do eu. Livre desse observador, desse experimentador, desse pensador. Essa é a importância do autoconhecimento. É assim que nos livramos desse você e a autoimagem. A presença da vida é a presença da verdade deste ser, que é você em sua real natureza. Não esta autoimagem, não esse sentido do eu, não esse centro que vem do passado, que olha a partir do passado, que é essa autoimagem, que é você. Como você se vê, como você sente ser, como você olha para o mundo. Nesse formato, nesse padrão de separação, de divisão, de condicionamento psicológico. Esses assuntos que temos tratado aqui com você requer uma forma de se aproximar.
A partir de um cérebro que se aquieta, de uma mente que silencia, para esse olhar novo para tudo isso. Aqui com você, nós estamos aprofundando isso. Isso diz respeito ao despertar desta nova consciência, desta real e divina inteligência, que alguns chamam de despertar espiritual ou iluminação espiritual. Nós temos esses encontros aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp, para você se aproximar desses encontros. Além desses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Viva sem pessoalidade, viva sem autodefesa, viva sem proteção, viva sem nenhum escudo à sua volta. O que você faria se eu dissesse viva sem apoio de amigos, sem apoio de família, viva sem apreciação, viva sem reconhecimento?